Hoje eu fiz um bate-papo super legal com a Carla Zambelli no lançamento do livro Não Foi Golpe. A Carla é uma pessoa extraordinária que está aí no ativismo político há muito tempo. A Carla esse ano está saindo para deputada federal aqui no estado de São Paulo. A gente bateu um papo sobre alguns projetos, sobre algumas propostas dela, então eu acho que vale muito a pena você dar uma conferida nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui com a Carla Zambelli, do Movimento nas Ruas, e ela está fazendo um lançamento aqui na nossa cidade do livro Não Foi um Golpe. Carla, conta um pouquinho mais pra gente sobre esse livro. Isso é engraçado, né? Eu tinha feito um livro que era para ser os bastidores da política. Ele tinha 400 páginas e contava aí desde o nascimento do Movimento nas Ruas, lá em 2011, passando pela prisão dos mensaleiros, depois a gente falava de urna eletrônica um pouco, a possível fraude de 2014, a impeachment da Dilma e até a prisão do Lula, mas sempre contando bastidores e contando um pouco das pessoas, quem participou aonde, né? Muita gente que participou nos bastidores e não aparecia. Então era um livro que ele falava muito sobre impeachment, mas a gente não dava o nome de bastidores. E aí, uma certa hora, o meu editor falou assim: cara, você sabia que já tem 30 e poucos livros, entre livros documentários, acho que eram 34, que afirmavam que o impeachment foi um golpe. Aí eu disse assim: mas a gente tem que fazer alguma coisa dizendo que não foi golpe. Sim. Aí ele falou assim: por que a gente não dá o livro dizendo, né, dá o nome de não foi golpe? Eu falei: nossa, vamos fazer assim. Ótimo! E aí um livro de 400 páginas, a gente enxugou um pouco, porque tinha muita história contada para as pessoas entenderem bastante o que aconteceu, com detalhes, né? A gente tirou alguns detalhes, colocou uma coisa um pouco mais técnica, da questão, como é que se diz, teórica mesmo, né? Do quanto se desviou, o que é uma pedalada fiscal, alguns, por exemplo, os discursos da Janaína e do Júlio Marcelo, que foi quem descobriu as pedaladas fiscais dentro do TCU, para tornar o livro mais técnico no sentido de provar que não foi golpe realmente. Sim, e se alguém ficar com uma dúvida, eu vou deixar no card também um resuminho que eu fiz sobre não foi golpe. E aí já complementa aí com a leitura do livro uma questão mais técnica. Carla, e esse ano você está saindo como candidata a deputada federal. Qual que é seu número? 1710. Então vocês já decorem aí 1710, tem que colocar gente de peso lá, nada de colocar gente velha lá não. O importante vamos renovar a política. Renovar, e o importante é o seguinte, quem for Bolsonaro, votar no número. Sim. Então assim, de repente não foi o cara da Carla, não quero votar em mulher, não quero isso, não quero aquilo, não concordei com tal coisa. Não precisa votar em mim necessariamente, mas vote em uma pessoa. Eu venho falando isso há meses e o Jair coincidentemente falou isso numa das últimas entrevistas dele, dizendo: pessoal, não votem em número, votem na pessoa. Sim. Isso por conta da cláusula de barreira. Não adianta a gente ter lá que 10, 15 cadeiras disponíveis em São Paulo, por exemplo, e não ter uma quantidade de votos suficiente para as pessoas entrarem. Essa cláusula já é justamente para barrar esse tipo de efeito Bolsonaro. Eu vou fazer um vídeo essa semana que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor para não votar em legenda, porque o brasileiro ele tem muito costume de ir lá e votar em legenda. E não, tem que votar na pessoa, porque mudaram. Porque a cláusula de barreira acabou atrapalhando bastante. E é mais que isso também, sabe? Eu acho que a pessoa votar na legenda, você está votando no presidente, ok? Mas primeiro, o governador de São Paulo a gente não tem legenda. Votou na legenda, você vai anular o voto. Se você votar na legenda para senador, você vai anular o voto. Que são dois. Né? Que são dois. Então, já fica complicado. Você vai anular os dois votos, na verdade, né? E quando, na verdade, o Major Olímpio é um 7-7. Então, se você votar um 7 só, você anulou. E no caso do deputado federal estadual, votar 17 é interessante quando a pessoa não sabe nada de política. Mas se a pessoa tem um pouco de conhecimento, dá uma olhada lá quem são as pessoas, quais são as propostas e vota na pessoa. Exatamente. Vamos falar um pouquinho então de proposta, tá? Vamos começar com essa questão do PT. A gente tem 13 anos aí de PT, na verdade 16, porque tem 2 de escolha de PT, né? E eles conseguiram aparelhar
todos os órgãos, todos os sistemas, e a gente tem um problema muito sério na questão de educação, da doutrinação das escolas. Não são todos os professores, eu não estou falando aqui que todos os professores são assim, mas a gente tem aqueles professores que carregam a bandeirinha vermelha. Inclusive o próprio sindicato dos professores já se demonstraram a favor, né? Você vê a PEC do teto, por exemplo. Você viu o sindicato dos professores bancando as greves. Não, né? E toda vez que tem alguma manifestação petista, você vê bandeiras do sindicato dos professores. Como que a gente consegue mudar essa situação? Porque é um tema delicado, né? É delicado. Eu acho que ele começa até antes do PT. Ele começa lá com aquela progressão automática do PSDB, em que se via muita repetência. E para resolver o problema da repetência, eles deixaram as crianças de repetir, então tiraram a repetência. Quer dizer, na nossa época a gente estudava para passar de ano, e se não passasse de ano tinha lá a recuperação e tinha o castigo do pai que não deixava ir para as férias e tinha uma série de coisas. Então você estudava porque você queria passar de ano, então você estudava para aprender. Hoje não, depois de o Fernando Henrique Cardoso, e isso é culpa dele, nem é do PT, começou lá atrás a tirar essa repetência. Então isso já começa com um analfabetismo muito grande, que acaba virando uma bola de neve. Você forma pessoas, as pessoas não sabem direito nem o que estão falando. Então a gente tem aí quase 20 anos de história de educação muito comprometidas. Existe uma evolução silenciosa e tem muita gente que acha que isso é teoria da conspiração, mas isso está escrito em livros, né, dizendo o seguinte: infiltrem-se, principalmente na educação e na imprensa, porque é aí que você vai conseguir controlar a mente das pessoas para que elas pensem o que você quiser. E isso é colocado de uma maneira tão sutil que a pessoa vai começando a pensar assim também. Professor é uma coisa mais séria ainda, porque eu me lembro, e você deve se lembrar também, de quando você viu seus professores, vocês olhavam para ele assim: nossa, como ele sabe, né? Nossa, a primeira paixão de uma menina sempre é um professor, a paixão dos meninos é a professora bonita. Então, assim, existe uma admiração pelo professor. Você quer ser igual a ele, Você quer ser igual e tal. Então, assim, nossa, meu professor de história... Eu lembro que, por exemplo, eu detestava química, mas como meu professor de química era muito inteligente, eu comecei a gostar de química também. Então, assim, tem essa questão da autoridade, né? Da coisa, e isso é natural do ser humano. Então, você está vendo um cantor, uma cantora, aquela coisa do que legal, a pessoa né, meio que tá como se fosse uma projeção do que você gostaria de ser. E aí então você tem, primeiro, essa questão da projeção, segundo, a questão de que o aluno é indefeso porque ele não sabe debater, então o que o professor disser para ele, ele toma como verdade. E eu me lembro de professores de filosofia dizendo sobre a burguesia e o proletariado, né, claramente, usando essas palavras. Como se nós, classe média, fôssemos burgueses, né? E tem Marilene Chauí, que é da classe média, diz que odeia a classe média. Aliás, acho que ela nem é da classe média, ela já é da classe alta. Eu também acho. Mas assim, para tirar isso, eu acho que primeiro tem a escola sem partido, que na verdade muita gente acha que é para criminalizar alguma coisa e não é. A escola sem partido nada mais é do que mostrar com um painel na sala de aula para os alunos o que o professor pode ou não pode fazer. Então dizer para o aluno: olha, o professor não pode te doutrinar, o professor não pode falar de política. E conscientizar cada vez mais os pais de que eles têm que sim ter obrigação de conversar com seus filhos sobre a questão política, até a questão sexual. E por que isso? Porque se não fizer em casa, a escola vai dizer: não, existe um eco aí, né? Existe um foco de falta de informação, então a gente precisa fazer isso na escola. E a verdade é que com a saída da mulher para o mercado de trabalho, realmente ficou um buraco, né? Mas eu acho que esse buraco ele tem que ser preenchido com a conversa, com substância. E o Estado se aproveitou desse eco, né, desse buraco, para enfiar ali um assunto que não é o assunto do Estado. É como a Débora Duprá, que é uma subprocuradora da República, que fala: a criança é do Estado também. Não existe isso. A criança, ela é dos pais, a família vem antes do Estado, a família é a base da sociedade e a gente tem que ter isso como base para poder cobrar dos nossos filhos que sempre nos deem esse feedback, né? Dos professores quando tem algum problema de ir em cima do professor. E eu acho que isso se resolve também com a educação privada. Porque o que acontece? Quando a escola é pública,
e as pessoas dependem dessa escola ser pública, as pessoas se colocam muito reféns. Eu já vi mães e mais mães com medo. Não, mas sabe o que acontece? Eu não pago a escola, então eu não posso cobrar. Então a pessoa sente que ela não tem o direito de cobrar. Desculpa, você está pagando imposto, está trabalhando. E o custo do aluno brasileiro é caro, não é um custo barato. Exatamente, é um custo, inclusive o custo do aluno na escola pública é mais caro em várias das cidades que a gente fez estudos do que na escola privada. Por quê? Porque há desvio e há incompetência. Então, quando você tem corrupção e incompetência juntos, você tem uma escola mais cara, você tem professores não preparados, porque o professor recebe uma remuneração mais baixa, então ele não se prepara. E juntando toda essa miscelânea, você tem uma escola que não dá oportunidade para as pessoas, uma escola com ensino questionável. Sim. E o verdadeiro, é o que você falou, né? Quando acaba sendo mais barato, né, a escola privada, se é mais barato, por que não o Estado então pagar a escola privada? Através do sistema de voucher, que é uma das propostas. O sistema de voucher eu acho que é excepcional, porque daí você consegue cobrar a escola, não tem mais essa desculpa. Exatamente. Ah, mas eu não pago a escola. Não, eu tô pagando, se você não tá dando a educação que eu quero pro meu filho, eu tiro e coloco em outra escola. Exatamente. E automaticamente eu faço as próprias escolas particulares falarem, nossa, vamos melhorar o ensino, né? Exatamente. Cria aquela concorrência entre eles e eu acabo tendo um ensino melhor para todo mundo. Todo mundo. E aí o que acontece? O ensino ele vai ser feito através de... O filho vai colocar... o pai vai colocar seu filho na escola mais próximo dele. Então, por exemplo, aquelas empregadas domésticas que moram perto da patroa, etc., o filho da patroa vai estar junto com o filho da empregada doméstica. E aí você vai ter duas pessoas de classes sociais, a princípio diferentes, mas que com a mesma oportunidade podem se nivelar. E aí você tem a verdadeira igualdade de oportunidades, e não o que se diz hoje. Não é que você não precisa de cota para entrar na faculdade. Exatamente. Porque você vai estar preparado. Exatamente. Tanto eu sou contra cota, seja de racial ou feminina. Eu nunca precisei de cota para nada, né? Não precisamos de cota para isso. Eu me sinto até inferiorizada quando diz que eu preciso de cota para alguma coisa, me sinto com raiva. Já vi muitos negros dizerem eu não preciso de cota para entrar em lugar nenhum. Sim, já vi negros passar em faculdades federais sem querer, sem ter anotado que é cota. Exatamente, sem ter anotado que é cota. E também já vi, por exemplo, mães que têm dois filhos e falam, um filho é negro, outro é branco, né? E um tem mais oportunidade que o outro que é negro. Sim. Então, qual é o problema daí? Se tivesse que haver alguma cota para que a gente tivesse no começo algo para chegar à estabilidade que a gente precisa, essa cota ela deveria ser social e não racial. Mas mesmo a social, eu acho que numa escola de voucher, você não precisa, porque todo mundo vai estar junto e as oportunidades serão iguais lá na frente. Perfeito. Vamos falar agora a questão do nosso Congresso Nacional ser muito caro. Então a gente tem uma quantidade absurda de deputados, senadores e vira uma torre de Babel. Você vai assistir lá a TV Senados, é uma zona, é um gritando com o outro, é um brigando com o outro. E aí o que acontece? Hoje a gente tem um valor de 28 milhões de reais por dia para o Congresso Nacional. Como que a gente consegue reverter isso? Porque é um dinheiro que está, literalmente, muitos ali tendo com rabo, né? Muitos. A gente tem 513 deputados, por exemplo, que a gente não teria necessidade nenhuma de ter. Então, por exemplo, uma das minhas propostas se nós temos 208 milhões de pessoas no Brasil, né, de habitantes, a gente deveria equacionar com o número de habitantes. Então, talvez um bom índice seria a cada 1 milhão de habitantes por estado, você ter uma vaga no Congresso. Você tem alguns estados que tem 500, 600 mil habitantes, então você tem uma vaga. Piauí tem 3 milhões, tem 3 vagas. São Paulo tem 45 milhões, tem 45 vagas. E aí você equaciona isso e coloca 208 vagas. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas é menos da metade. Sim, é menos da metade e já é suficiente. Não, a gente precisa de mais do que isso. Não precisa ter mais gente lá só ocupando espaço, não faz nada, volta de qualquer jeito, falta. Exatamente. A gente fez um estudo agora, o pessoal do ranking dos políticos mandou pra gente. Meu, é absurdo o número de faltas. É absurdo. Então, assim, não tem porquê ter agora, por exemplo, na época de eleições, eles simplesmente saem e não participam de nada, tá parado o Congresso. Tá parado, a gente não e eles já fazem isso de propósito, já colocam medidas
provisórias para manterem lá a pauta presa, que é justamente para não precisarem estar no Congresso nessa época das eleições. Dinheiro nosso. Exatamente. Outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, se eu entrar, as pessoas perguntam assim, você vai diminuir o seu valor de gabinete logo de cara? Eu digo não. Aí a pessoa fala, mas não é, você não é liberal? Eu digo não pelo seguinte, nós estamos em guerra. Quando a gente está em guerra, você não vai para o campo do seu inimigo com uma flor na mão ou com uma 380 se o seu inimigo está com uma bazuca. Então, a gente tem que entrar no Congresso, tentar baixar o valor de todo mundo, né, os valores de todos os deputados, conseguir baixar o número de deputados como um todo para a próxima legislação e, enquanto isso não acontecer, usar esse dinheiro para o bem. Então, usar esse dinheiro para incentivar novas pessoas, como jornalistas como você, que querem mostrar a verdade, incentivar institutos, incentivar escritores. Por exemplo, esse livro Para Ficar Bom, Para Ficar Pronto, a editora LVM teve que acreditar no meu livro e foi muito difícil encontrar. E a quantidade de pessoas que querem colocar livros que não são ideologicamente de esquerda, que não têm uma ideologia assim socialista e que não conseguem como colocar os seus artigos, os seus escritos, é muito complicado. A esquerda está toda aparelhada nesse sentido. Então tem muito instituto de esquerda que consegue dinheiro. A própria Lei Rouanet, né, que deu dinheiro para todos os artistas de esquerda, que agora a gente está na mão deles aí, dizendo que eles falam eles não, ele não, ele não, e normalmente é por causa disso. Então, realmente, e você falou uma coisa ali, se eu for eleita, você tem que ser eleita, a gente precisa de gente boa lá, não pode ser em si, não. Tem que orar todo dia à noite, por favor. Não, quando eu estiver lá. É isso. Aí agora, para encerrar, existe um outro setor aí que está completamente desacreditado, que é o Poder Judiciário. O brasileiro já está cansado, a sociedade brasileira está cansada de ver que ministro X liberou bandido de Y. E isso acontece toda hora. Então o nosso Poder Judiciário, o nosso STF, virou o rei da impunidade. Como que a gente consegue reverter isso? É reversível? É reversível, eu acredito nessa reversão. O próximo presidente indica 2 ministros, né? A gente tem uma outra possibilidade de reversão, que é se nós conseguimos renovar o Senado, e agora, como nós temos possibilidade de renovar duas pessoas por estado, renovando o Senado a gente pode ter um presidente diferente e é função do Senado fazer impeachment de ministro do STF. Por que nunca foi empichado? Porque um controla o outro. Como é que se Renan Calheiros ou agora o Eunício acolheu um pedido de impeachment do Gilmar Mendes, automaticamente o Gilmar Mendes vai acolher alguma denúncia dele. Então a gente tem que ter uma pessoa limpa no Senado que acolha esses impeachments todos que estão parados, do Toffoli, do Gilmar Mendes, e acho que tem alguns outros lá. Outra questão é mudar a questão das indicações políticas e do tempo que eles ficam lá. Tem que ter mandato. Não dá para ficar eternamente lá pro resto da vida. E eu acho que tem que ter carreira, ou seja, não pode ter um Toffoli que não passou em 2 concursos públicos, simplesmente é indicado como se tivesse um pleno conhecimento jurídico. Se você for colocar, tipo, o Gilmar Mendes, o tempo que ele tá lá, ele praticamente acha que ele manda no Brasil. Exatamente. E a outra coisa eu acho o seguinte, tem um indicador que diz, foram mais de 130 condenações feitas pelo juiz Sérgio Moro, né, que já passaram pela segunda instância também, estão indo para o STJ, daqui a pouco chega no STF, esse pessoal vai começar a ser libertado no STF, então a gente tem que agir rápido. Outra questão, a gente tem juízes bons como o Moro no Brasil inteiro? Temos, mas você vê, o Moro estava em férias e despachou nas férias, foram criticá-lo. Aí ele pegou, foi numa palestra dele, teve um jornalista que perguntou, eu não entendi por que o senhor nas suas férias foi despachar. Ele falou, eu não entendo a imprensa, que sempre nos critica que nós temos 60 dias de férias, e quando eu uso um dia de férias meu para trabalhar, vocês criticam também. Então, na verdade, o Moro está dando um exemplo, dizendo o seguinte, olha, 60 dias de férias para promotor e para juiz está ficando feio, sabe? Desembargador, juiz, promotor e procurador tem que baixar a quantidade de férias para 30 dias como qualquer pessoa normal. E o teto do salário tem que ser o teto de 33 mil. Aumentou o teto agora para 40, parece? 40. Agora, não pode desembargador ganhar de 120, 130, 500 mil reais, como aconteceu no meio do ano, e achar que tá tudo certo. Eu acho que também vem de baixo, sabe? Não é só o STF. Isso daí é uma cadeia inteira, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, mostrando que o judiciário tem jeito, porque do jeito que tá, é um poder que eles acham que são deuses, né?
Não existe nenhum controle externo para eles, porque o controle externo deles é algo que existe um jogo de poder, aliás, se você fizer uma coisa comigo, eu vou fazer com você também. Mas eu acredito que tem jeito, sim. Aliás, minha frase de slogan é: o Brasil tem jeito. Ai, que ótimo! Eu acredito de verdade que tem, eu estou lutando há 7 anos por isso. Eu tenho passaporte italiano, então se eu não quisesse estar aqui no Brasil, não estaria, né? Eu trabalho desde os 13 anos, eu tenho um currículo muito bom, eu poder estar trabalhando onde eu quisesse, fora do Brasil, eu falo 3 idiomas, mas eu quero estar aqui, eu quero um Brasil diferente, eu acho que o Brasil tem jeito. Durante os últimos 7 anos, o que eu pude fazer do lado de fora, impeachment, projetos, processos, etc., bonecos, a gente fez. Agora chegou o momento do seguinte: eu não quero mais ser expulsa do Congresso, eu não quero mais ser presa, eu não quero mais ser processada porque eu falei mal de alguém. Então eu acho que se a gente tá na hora de representar de verdade e poder falar sem ser processada. Não, mas eu digo, eu acompanho a Carla aí já faz um bom tempo e falar pra você, assim, é uma coisa que a gente já tem de exigência pra você. Vai, Carla, tem que ir! Então é isso, pessoal. Eu vou deixar as redes da Carla aqui na descrição. Entra lá, conhece os projetos dela. Eu acho que se você colocar seu voto nela, vai estar indo muito bem, que ela vai fazer muita coisa bacana lá pra gente. E fica aí à disposição toda vez que você precisar, você será muito bem-vinda no nosso canal. Você também, lá em Brasília. Lá em Brasília ano que vem. Pode deixar que eu vou lá, já xingo todo mundo, não tem problema. A gente dá um crachá de imprensa sempre. E já era. Falou, obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.